Tu lembra da guerra entre Israel e o Irã que aconteceu em junho? Eu tava lá e essa é a minha história. O meu nome é Paz Grimland, eu nasci em Israel e cresci no Brasil, em Porto Alegre. Eu sou editor de vídeo, ator, roteirista, diretor e um monte de coisa, porque na minha área o cara precisa ser um monte de coisa. No final de 2024 eu resolvi voltar para Israel, porque enfim, eu queria fazer faculdade, cursar artes visuais lá. Eu tinha bolsa para fazer a faculdade, tinha família lá. Chegando lá, fiquei morando na casa do meu pai, eu jantava todo fim de semana na casa dos meus avós, saía direto com meus amigos de lá, né, sempre dava algum rolê, fiz amigos novos lá, muitos. Tive um relacionamento lá que não deu certo. Eu não sei se eu precisava ter dado essa informação. Todo dia era um rolê diferente, era muito legal. Festinha de Purim, Pessach, passeio de camelo, que por sinal é uma experiência que eu acho que todo mundo devia ter uma vez na vida pelo menos. É sensacional, é muito bom, é melhor que cavalo. Eu também fiz peças de teatro lá em Tel Aviv, foi bem bacana a experiência. Eu já tinha feito curso de ator no Brasil, né, mas de ator para TV e cinema, que é outra parada, tá ligado? A vida lá era muito foda. Até que chegou o mês de junho. As notícias de que o Irã já possuía quase a quantidade de urânio suficiente para fazer uma bomba nuclear contra Israel estavam circulando todo dia na mídia, não se falava em outra coisa, e era uma ameaça séria mesmo. O próprio regime do Irã colocou na capital do Irã um cronômetro ali, né, uma contagem de horas para a destruição de Israel. Literalmente. No dia 12, a própria Agência Internacional de Energia Atômica emitiu uma nota ali falando que o Irã estava descumprindo totalmente com os acordos nucleares, né? Na madrugada do dia 13, a gente acordou com o celular vibrando e um alerta de emergência extremo. A mensagem dizia: devido à preparação para uma ameaça iminente, as instruções do Comando da Defesa Civil estão sendo distribuídas na mídia e devem ser seguidas imediatamente. Naquela madrugada, Israel tinha iniciado um ataque contra as bases nucleares do Irã. Várias bases nucleares do Irã foram destruídas, 30 generais do Irã foram mortos. Inclusive, a imagem que mais circulava era de um míssil israelense que atingiu precisamente ali o quarto onde estava o general iraniano, sem nenhum dano no resto do prédio, um bagulho fascinante. E o Irã, obviamente, prometeu vingança e assim começou a guerra. 13 de junho foi um dia que o país inteiro sabia que a qualquer momento um grande ataque ia acontecer e muita gente ia morrer. Mas foi só de noite, já ali perto da meia-noite quase, a gente recebeu outro alerta no celular. Dessa vez a mensagem alertava um ataque iminente de mísseis balísticos iranianos e dizia pra gente ir imediatamente para um bunker e só sair quando a gente recebesse outra mensagem. As sirenes também começaram a tocar pelas ruas, né, sinalizando que todo mundo devia ir imediatamente para um local protegido. Porque em Israel muitos condomínios têm bunkers subterrâneos, né, que é onde os moradores ou a vizinhança toda ali, na verdade, né, podem ir para se abrigar, né, no caso de algum ataque aéreo. O meu condomínio não tinha bunker, né, mas o prédio da frente ali tinha, então eu ia para lá em caso de ataque, era só atravessar a rua. Mas mesmo dentro do bunker, debaixo da terra, a gente ainda ouvia as explosões dos mísseis, né? Yeah, that was another one. That was close. It was. E a cada explosão a gente sabia que muito provavelmente alguém tinha morrido ali, né? Ou pelo menos alguma casa de alguém tinha sido destruída. A gente só torcia para que não fosse a nossa. Só nesse primeiro dia foram 150 mísseis lançados contra a gente. E esse era só o começo. Era o primeiro dos 12 dias que estavam por vir. Mas antes de eu contar dos próximos dias, eu quero deixar claro que eu tô bem, eu consegui voltar para o Brasil e agora eu tô morando aqui em São Paulo, na frente desse parque aqui, que é bem legal. E quer saber? Vamos pra lá? Vamos gravar lá? No segundo dia, às 5 da manhã, a gente já acordou com outro alerta no celular, outra sirene tocando, outra leva de mísseis. Dessa vez eu não tive tempo de ir pro bunker, eu acabei ficando em casa. Eu ouvi explosões bem alto, assim, a onda de impacto que dá, né? E treme o local, cara, é muito tenso. Poucas horas depois teve outro alerta, mais sirenes, mais mísseis e mais explosões no ar. E eu acho que foi ali que eu percebi que isso não ia acabar tão cedo. E que se eu quisesse dormir,
eu ia ter que aprender a acordar com o som da sirene para ir correndo para o bunker no próximo ataque. Aí na manhã do terceiro dia, o Iêmen atacou junto com o Irã. Foi o Irã e o Iêmen juntos, mandando mísseis simultaneamente contra a gente. Muitos prédios destruídos, muita gente morrendo. Porque o bagulho do bunker é que, mesmo se tu estiver lá, se o míssil cair diretamente ali em cima do bunker, tu não tem como sobreviver. E depois, durante a tarde, no mesmo dia, teve mais uma leva de mísseis. Alguns, inclusive, caíram na Cisjordânia, né, na Palestina. Mataram palestinos, é importante falar isso, né? Quando eu ia para o bunker ali da vizinhança, a vizinhança toda ali ia para o mesmo bunker, né? Então, judeus, árabes, né? Não importa, né? Nós dois a gente está querendo sobreviver. A imagem que a mídia vende no Ocidente é de que judeus e árabes se odeiam e vivem em guerra, né? Tu sempre vê, né, cara, aqueles analistas políticos, né, cientistas geopolíticos que nunca nem pisaram lá, não falam a língua de lá, fazendo essas análises completamente idiotas, seja de um lado ou de outro, né, cara? Esse papo de que é uma guerra religiosa, não sei o quê. A grande verdade, cara, é que a maioria da população de Israel não é religiosa. 20% da população de Israel, e eu não estou falando da Cisjordânia, da Palestina, de Israel mesmo, 20% da população é árabe. Né? E assim, a gente estuda com árabes, a gente trabalha com árabes, a gente... eles são nossos vizinhos, nossos amigos, né? E quando tem um míssil do Irã caindo, a gente vai junto para o mesmo bunker porque nós dois queremos sobreviver. No quarto dia, o Irã mandou mais uma leva de mísseis. E a essa altura eu já parei de contar também, eu já meio que perdi a conta porque era todo dia, muitas vezes no dia, então não dava mais para ficar, né, acompanhando. A essa altura, tu só ia no automático mesmo, né, cara? Tu escutava a sirene, recebia o alerta no celular, ia pro bunker e era isso, né, cara? Não tinha muito o que pensar, era só mais a rotina mesmo, né? Um míssil iraniano atingiu uma escola em Tel Aviv. A essa altura as aulas já tinham sido todas canceladas, então felizmente não tinha nenhuma criança lá. Mas, enfim, uma escola que foi destruída, né, cara? Isso é um bom exemplo, né, do quão aleatórios eram os ataques do Irã. Eles não eram direcionados ali para bases do governo, bases militares, né, prédios oficiais, coisas assim. Não, eles eram mandados diretamente, né, os mísseis iam diretamente ali para a população, né, para escolas, hospitais, casas de judeus, de árabes, de palestinos, inclusive, né? É importante falar isso porque, pelo visto, precisa falar de palestino para comover as pessoas, né? Nesse mesmo dia, uma outra vítima dos ataques iranianos foi a Ivete Shmilovitz, uma sobrevivente do Holocausto. Ela tinha 95 anos, morava em Israel, sobreviveu a Auschwitz, mas não sobreviveu a essa guerra, não sobreviveu aos ataques do Irã, infelizmente. Quinto dia, mais mísseis e a essa altura a defesa de Israel já estava começando a demonstrar algumas falhas também. Cada vez mais mísseis passavam, né? Cada vez menos mísseis eram interceptados. A estratégia de Israel foi conseguir soberania do espaço aéreo do Irã e atacar diretamente ali os lançadores de mísseis do Irã. O que, sinceramente, não me parecia que resolvia muita coisa, porque logo mais a China e a Rússia davam mais lançadores de mísseis para o Irã. Porque o Irã, no fim das contas, né, cara, é só mais um proxy deles para sujar as mãos com o trabalho sujo que eles mesmos não querem fazer. Sexto dia e contando, mais sirene, mais míssil, mais bunker, mais explosão e mais gente morrendo. Ninguém sabia quando que aquilo ia acabar. A essa altura já era muito difícil conseguir algum sono, principalmente porque a maioria das levas de mísseis eram durante a madrugada e o Irã fazia isso de propósito, né, para tirar o sono da população e aterrorizar as pessoas, né? Galera, é 2h30 da manhã, tivemos outro alerta aqui, eu tô indo pro bunker. De novo no bunker. Durante o dia e a tarde também tinha ali umas 3 ou 4 levas de mísseis assim durante o dia e a tarde ali, mas o grosso mesmo, né, o pesado ali era durante a madrugada e era uma leva após a outra. Sétimo dia, mais mísseis do Irã, um deles caiu num hospital, um dos maiores hospitais de Israel, inclusive em Beersheba, um hospital que cuidava de israelenses e palestinos, né, judeus e árabes, pesquisava inclusive curas para câncer.
e, enfim, teve boa parte ali do seu acervo completamente ali destruído, né, com esses ataques. Mais um exemplo muito bom, né, cara, da diferença entre aqueles que trabalham para salvar vidas e aqueles que trabalham para destruir as vidas. Tá com medo dos mísseis, gato? Tá com medo não. 8º dia, mais mísseis, e pareciam que os mísseis do Irã eram cada vez mais potentes. Eles começaram a usar cluster bombs, né, cara, mísseis que quando eles estão no ar eles jogam mais mísseis, então é como se o míssil se multiplicasse ali no ar para que não pudesse ser interceptado. A taxa de interceptação de mísseis começou a baixar muito, né? Muito mais míssil começou a passar, muito mais gente começou a morrer. E onde é que o Irã estava conseguindo esse armamento cada vez mais pesado, né? China, Rússia, Coreia do Norte. Essa altura tu provavelmente está se perguntando, mas por que as pessoas não iam embora de Israel então, né? Cara, então, o espaço aéreo de Israel fechou, né? Os aeroportos fecharam, então não tinha mais como pegar um voo para ir embora. Tinham algumas pessoas que estavam cogitando sair por terra, né? Pela fronteira, dá para sair tanto pela fronteira do Egito quanto pela fronteira da Jordânia. O problema é que, beleza, o cara pode sair pela fronteira do Egito, pela Jordânia, se ele for turista, né? Se o cara for ali um turista brasileiro em Israel, não tem o menor problema. Muitos brasileiros que estavam lá em Israel a turismo conseguiram sair pela Jordânia, mas o foda é que assim, se eu vou e tento fazer isso, né, beleza, eu tenho um passaporte israelense, mas também tenho um passaporte brasileiro. Mas aí, cara, mesmo se eu usar o meu passaporte brasileiro, o cara ali da fronteira vai ver ali, local de nascimento Israel. Então não é muito seguro, né, cara? É uma coisa bem arriscada. Muitos israelenses já foram sequestrados ali na fronteira. Então, possivelmente até mais arriscado do que o cara simplesmente ficar lá e esperar a guerra acabar. 9º dia, mais ataques do Irã. Então Israel destrói mais uma base nuclear iraniana. E o Donald Trump dava cada vez mais sinais de que os Estados Unidos poderiam entrar na guerra também. E dito e feito, no 10º dia o exército americano entrou na guerra, destruiu as bases nucleares do Irã que estavam faltando. Agora, o próprio Irã disse que as bases nucleares deles não foram tão severamente danificadas, né? E até os Estados Unidos também disse que não destruiu de vez o projeto nuclear do Irã, né? Mas pode tê-lo atrasado por talvez um ano, né? Então a guerra ainda está bem longe de acabar. 11º dia, agora além dos ataques contra Israel, o Irã também começou a lançar ataques contra as bases americanas no Catar. E a essa altura a gente nem sabia o que pensar, sabe? A gente só rezava para que isso acabasse logo, porque parecia que não ia terminar mais. Até que começaram a sair alguns voos de emergência para israelenses que queriam ir embora. E ali, assim, era quem comprasse primeiro, né? E o voo era para o lugar que dava, assim, né? Para o lugar que tinha. Então consegui pegar um voo de emergência para o dia seguinte, né? Para a Geórgia, não a Geórgia dos Estados Unidos, o país Geórgia, né? Ali embaixo da Rússia. Nunca na minha vida eu achei que eu fosse parar nesse país, mas é a vida. Então, meia-noite, o Trump anunciou o cessar-fogo entre Israel e Irã, que começaria a valer a partir das 7 da manhã. Foi uma notícia boa? Foi uma notícia boa, mas também foi uma notícia de que as próximas 7 horas seriam decisivas. Então a gente passou toda aquela madrugada no bunker, acordado, né, ouvindo explosão uma atrás da outra, assim, né? O Irã estava meio que aproveitando as últimas horas antes do cessar-fogo para fazer o maior ataque de todos, né? Usar todo o fogo que eles ainda tinham. E, cara, é muito tenso na real, cara. Tipo, é muito tenso tu não saber quando que tu vai poder sair do bunker, sabe? Porque tá tendo uma explosão atrás da outra e algumas são mais altas, outras são mais baixas, né? Umas são mais longe, outras mais perto. E tu não sabe, né, cara, se a próxima vai sentir, né? Tu não sabe se a próxima explosão vai te matar, mas tu sabe que a cada explosão que tu tá ouvindo, muito provavelmente alguém está morrendo, né? Então é uma sensação muito tensa. Aí finalmente chegaram às 7 da manhã. Que legal, né?
ou não, porque, beleza, a gente saiu do bunker, eu fui lá pegar um café para tomar, logo em seguida, mais sirene, mais alerta, mais mísseis, voltamos pro bunker. O cessar-fogo durou literalmente 7 minutos. 7 minutos de cessar-fogo e mais um ataque do Irã, a gente voltou pro bunker e tal. Passou esse, beleza, a gente saiu do bunker e ali já tudo parecia um pouco mais tranquilo. Beleza, o Irã provavelmente só queria dar o último ataque ali, né? Dar a última resposta final deles, que seja. Então eu voltei para casa, comecei a arrumar minha mala, né? Fui para o aeroporto, pegar o voo para Geórgia. Cheguei no aeroporto e mais alerta, mais mísseis, mais... Enfim, cara, o meu voo atrasou por causa disso, né? 2 horas ali de atraso, mas beleza, o voo saiu, eu entrei no avião. Quando eu entrei naquele avião, cara, quando o avião decolou, eu juro pra você, cara, eu nunca dormi tão bem como a noite de sono que eu tive ali no banco do avião, né, cara? Eu nunca na minha vida também achei que eu iria dormir bem num banco de avião, mas foi um sono que eu não tinha muito tempo. Eu dormi, né? Eu dormi de fato, finalmente. Então foi muito bom. E aí eu cheguei na Geórgia. Estou na Geórgia. Como eu vou daqui pro Brasil, eu não faço a menor ideia, mas pelo menos não tem mais míssil caindo na minha cabeça. De lá eu peguei um voo para Polônia, daí depois peguei outro voo da Polônia para Paris. De Paris daí eu peguei outro voo para São Paulo. De São Paulo peguei outro voo finalmente para Porto Alegre. Ou seja, eu fiquei 5 países sem tomar banho. Mas beleza, eu cheguei em Porto Alegre e deu tudo certo. E vale ressaltar também que a empresa onde eu trabalho, a Brasil Paralelo, me ajudou muito com isso, muito mesmo. Eu não sei se eles me deixam falar exatamente como eles me ajudaram, mas eles me ajudaram muito e foi muito importante para mim. E de verdade eu sempre vou ser grato por isso. Então eu finalmente cheguei em Porto Alegre. Estava de volta. Agora, quem é de lá sabe, o inverno gaúcho é tenso, é brabo, muito trovão, muito raio, muita tempestade. Então fui dormir lá, geralmente é até difícil de dormir ali com tanto relâmpago, né? Mas dessa vez, cara, eu tive um sono maravilhoso, eu dormi tranquilamente, porque dessa vez eu sabia que se eu escutasse um boom no ar, dessa vez não seria pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Me siga no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, que enfim, lá eu postei vários stories durante a guerra e não só durante a guerra, né, mas eu postei muita coisa de Israel lá e eu falo muito sobre Israel lá, não sobre Israel daquela maneira politizada, né, cara, com aquele enfoque da geopolítica e da não sei o quê. Não, eu falo sobre a vida lá, né, sobre a realidade das pessoas que vivem lá, porque beleza, eu não tô mais lá, mas eu ainda vivo o drama e o conflito da guerra diariamente, né, cara? Porque a minha família tá lá, os meus amigos estão lá, então tudo que acontece lá me afeta diretamente. Eu recebo a notificação no meu celular quando tem algum ataque, qualquer coisa, ligo pro meu pai, pros meus avós, para saber como é que eles estão, pros meus amigos, enfim. Então, enfim, me sigam lá se você quer saber mais sobre a vida em Israel, sobre Israel de verdade, não o Israel da mídia, das notícias e do debate político. E compartilha esse vídeo, cara, compartilha aí com seus amigos, nos seus stories, no Instagram, no X, ou o que seja. Tenho certeza que eles vão achar muito interessante, como você também achou muito interessante, porque você assistiu até o final, né, cara? Então é porque você achou interessante. Compartilha aí, porque os seus amigos vão gostar bastante. Muito obrigado de novo e até a próxima. Não, até a próxima eu não sei, né, cara? Eu espero que não tenha uma próxima guerra, não. Não sei, cara, se tiver uma guerra aqui em São Paulo em 2026, vocês vão me ver de novo no como eu sobrevivi à guerra em São Paulo de 2026. Mas até lá, valeu!